Fala aí, pessoal. Você sabe por que você acorda todo dia cedo? O que te motiva a sair da cama para poder ir trabalhar e para poder conquistar os seus sonhos e seus desejos? Bem, hoje vamos falar sobre comece pelo porquê. Fala aí, pessoal, tudo bem? Então, aqui quem fala é o Leonardo Cruz. Se é a primeira vez que você está chegando no canal, já aproveita, se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho para poder receber as notificações. Eu comecei com questionamentos agora há pouco sobre o que te motiva a sair da cama, o que te motiva a ir em busca dos seus sonhos, porque vamos falar sobre o Comece pelo Porquê. Comece pelo Porquê é um livro do Simon Sinek que traz algumas reflexões sobre propósito. Ah, mas o que é o propósito? Propósito é um motivo, é uma missão que a gente acaba escolhendo aí na nossa vida. O porquê é encontrar uma causa, uma vocação. É esse o porquê que é um fio condutor que vai te conduzir a buscar e atingir os seus objetivos e, consequentemente, o seu propósito. O Steve Jobs, ele era um cara que buscava ter a inovação como uma primazia, mas não só como uma primazia simplesmente tecnológica, mas também a forma que se apresentava. Então, ele buscava a perfeição ali, por exemplo, no Apple II, no Macintosh, no iPod, no iPhone, para que as pessoas se identificassem com a marca. Então, o propósito da Apple é mudar o mundo e a forma que as pessoas se comunicam. Claro que há algo mais em jogo aqui. Então, há poucos anos, eu tive uma mudança da forma de pensar e como enxergar as coisas que estão por aí no mundo. Eu comecei a identificar, por exemplo, dentro das empresas, a missão, visão e valor dela. Sempre que eu vou me candidatar numa entrevista para uma oportunidade de emprego, eu procuro conhecer a empresa antes para que eu possa me identificar junto com ela. Essa palavra identificação é super importante porque você tem que estar alinhado com seus propósitos e valores pessoais juntamente com os propósitos e valores da empresa que você está buscando um lugar. Essa identificação de propósitos e valores, Simon Sinek, ele vai chamar de círculo dourado. O que é o círculo dourado? O círculo dourado, ele nada mais é do que ter o nosso porquê no cerne, depois envolto do como e por último, na última camada, o que. O porquê é a nossa causa, é o nosso propósito. O como é a forma que a gente vai fazer para poder atingir aquilo que a gente espera. E o que é o nosso resultado final. Como que o mundo vai enxergar aquilo que a gente almejou e executou para poder atingir os nossos objetivos e qual foi o resultado final disso. Quando o líder comunica o seu porquê, ele está comunicando de dentro para fora. Isto é, ele está oferecendo às pessoas que trabalham ao redor dele um motivo, o seu propósito, no caso, para que o produto ou o serviço ou até mesmo a causa que eles vão cuidar possa ser algo tangível. Olha esse comparativo do círculo dourado com o nosso cérebro. Aqui no caso, no centro, nós temos o porquê, no círculo dourado. No nosso cérebro, nós temos o sistema límbico. Ele que vai ser responsável por todos os sentimentos, os comportamentos e as tomadas de decisão que nós vamos ter ao longo da nossa vida. Assim, o porquê ele vai se tornar algo que a gente vai acreditar e que vai nos direcionar para que a gente possa buscar os nossos sentidos. Depois nós temos a camada do how, ou como. Nesse caso, os nossos talentos únicos
que fazem com que a gente seja especial. E por último a gente tem o Q e o neocórtex. O Q e o neocórtex estão na mesma camada porque o Q vão ser as ações que nós vamos tomar, vamos ter e consequentemente vão fazer com que a gente atinja o porquê. No caso do neocórtex, ele é responsável pelo racional e pelo pensamento analítico, além da nossa linguagem. Somente 2,5% da nossa população são realmente de pessoas inovadoras. Depois, 13,5% nós temos os adeptos iniciais. E cria-se um abismo entre a maioria inicial, maioria tardia e os retardatários. Olha que interessante, os inovadores são bem poucos que vão trazer alguma inspiração para o restante da população. Por isso que os adeptos iniciais são tão importantes. Essa camada de 13,5% são aqueles que vão comprar a ideia de quem está trazendo a inovação, de quem está trazendo o propósito e vão começar a adotar. Por isso que algumas pessoas dormem na fila para poder adquirir o iPhone. Isso é muito normal. Você olha as reportagens e fala assim, a pessoa fulana chegou 2 dias atrás aqui para poder comprar o aparelho. Ou até mesmo, por exemplo, comprar o ingresso de um show. Porque a pessoa se identifica de uma tal maneira, vou lembrar da Sandy do Júnior, que a pessoa chega a dormir na fila para poder comprar o ingresso do show que ela tanto esperava. Então, o líder ele tem uma posição de poder e de autoridade, mas aqueles que lideram, eles vão inspirar. O maior caso que eu falo de liderança é a liderança de Jesus, porque ele inspirava as outras pessoas a amar o próximo como a ti mesmo. É um resumo do principal mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, Cristo ele inspirava as pessoas a ir fazer o bem e espalhar a boa nova a todos aqueles que não conheciam. Por isso, aqueles que começam pelo porquê possuem a habilidade de inspirar aqueles que estão à sua volta. E aqui eu deixo uma pergunta para vocês. Vocês já conseguiram identificar o seu porquê? Como que vocês têm buscado o seu porquê no seu dia a dia? E como vocês fazem para poder inspirar as equipes e os times que estão trabalhando junto com você? Deixa seu comentário aqui e continua seguindo o canal para poder ver um conteúdo de qualidade. Um abraço e até mais.